As violências sofridas pelos povos indígenas durante a ditadura militar entre 1964 e 1985 foram citadas no relatório final da Comissão da Verdade em 2014. No entanto, até hoje, não se sabe ao certo quantos indígenas morreram ou desapareceram nesse período, nem quais medidas são necessárias para garantir a devida reparação. Neste contexto, movimentos como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e o Ministério Público Federal realizaram neste mês o Fórum Povos Indígenas Memória, Verdade e Justiça, com o objetivo de pressionar o governo federal a avançar na efetivação da comissão. O fórum ele se soma a esse trabalho que está sendo feito, né, com a PIB, né, e também se soma aí essa discussão sobre a criação nacional do Dia da Verdade, que a gente espera que até o ano que vem a gente consiga esse objetivo, né? E aí sim, né, poder ter a comissão, né, constituída com um formato, né, de governança, né, de trabalho para que seja apurado aí, né, investigado os casos de, né, cometidos de violências, né, e violações contra os povos indígenas. Os movimentos defendem a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade que ouça todos os povos. No relatório de 2014, apenas representantes de 10 dos 305 povos originários participaram, revelando ao menos 8.350 mortes de indígenas no período. No entanto, a própria comissão apontou que o número real de mortos pode ser ainda maior. O fórum reforça a necessidade de uma comissão feita por indígenas para indígenas, com o intuito de produzir provas materiais das violações de direitos que esses povos ainda sofrem. Acho que o ponto importante dessas investigações continuarem, da gente instalar uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, é porque, de fato, a sociedade brasileira desconhece essas graves violações sofridas pelos povos indígenas ou mesmo naturaliza, né? Quando você tem a abertura de uma estrada e povos indígenas são removidos de forma forçada, muitas pessoas não sabem que isso é uma grave violação de direito humano, que isso levou à dizimação de comunidades inteiras, à desagregação social. Isso para dar um único exemplo de grave violação que foi intensamente utilizada como prática da política indigenista oficial naquele período da ditadura militar. Como resultado do fórum, ficou estabelecida, além da criação da comissão, a responsabilização do Estado brasileiro pela expulsão dos povos originários de seus territórios e outros crimes. Com isso, o Estado deverá implementar um amplo processo de reparação integral e coletiva aos povos indígenas, promovendo medidas estruturais para que essas violações não se repitam. Um dos pontos de partida importantes é que o Estado reconheça isso com relação a todos os povos indígenas que foram vitimados, né? E promova as ações de devida reparação, que significa não só uma reparação financeira, simbólica, mas um novo pacto com as populações indígenas no Brasil. O cenário de hoje em dia, né, nos demonstra aí um grande, enorme desafio ainda para que, né, a reparação e a não repetição desses crimes seja de fato, né, assimilada e tida como um compromisso político, ético e moral, né, do Estado brasileiro como um todo para com os povos indígenas.